Então já me lê o príncipe mendigo. Embrace me, Hugh, he cried, and say thou art glad I am come again. Call our father, for home is not home. So I shall touch his hand and see his face and hear his voice once more. But Hugh only drew back, and after betraying a momentary surprise, bent a grave stare upon the intruder, a stare which indicated somewhat of offended dignity at first, then changed in response to some inward thought or purpose to an expression of marveling curiosity, mixed with a real or assumed compassion. Presently he said in a mild voice, "Thy wits seem touched, poor stranger. Doubtless thou hast suffered privations and rude buffetings at the world's hands. Thy looks and dress betoken it. Whom dost thou take me to be?" "Take thee? Pray thee, for whom else than whom thou art?" "I take thee to be Hugh Hendon," said Miles sharply. The other continued, in the same soft tone, "And whom dost thou imagine thyself to be?" "Imagination hath naught to do with it. Dost, dost thou pretend thou knowest me not for thy brother, Miles Hendon?" An expression of pleased surprise flitted across Hugh's face, and he exclaimed, "What? Thou art not jesting? Can the dead come to life? God be praised if it be so. Our poor lost boy restored to our arms after all these cruel years. Ah, it seems too good to be true. It is too good to be true. I charge thee, have pity, do not trifle with me. Quick, come to light, let me scan thee well." He seized Miles by the arm, dragged him into the window, and began to devour him from head to toe with his eyes, turning him this way and that, and stepping briskly around him and about him to prove him all from all points of view, whilst he returned prodigal, all aglow with gladness as Miles left and kept nodding with his head and saying, "Go on, brother, go on, and fear not. Thou'lt find no limb nor feature that cannot bide the test. Scour and scan me to thy content, my good old Hugh. I am indeed thy old Miles, thy same old Miles, thy lost brother. Is't not so? Ah, 'tis a great day. I said 'twas a great day. Give me thy hand, give me thy cheek. Lord, I am like to die of the very joy." He was about to throw himself upon his brother, but Hugh put his hand in consent, then dropped his chin mournfully about his breast, saying with emotion, "Ah, God of his mercy, give me strength to bear this grievous disappointment." Miles, amazed, could not speak for a moment. Then he found his tongue and cried out, "What disappointment? Am I not thy brother?" Hugh shook his head sadly and said, "I pray heaven it may prove so, and that other eyes may find a resemblance that are hid from mine. Alack, I fear me the letter spoke but too truly." "What letter?" "One that came from over the sea some 6 or 7 years ago. It said my brother died in battle." "It was a lie. Call thy father, he will know me." "One may not call the dead." "Dead?" Miles' voice was subdued, his lip trembled. "My father dead? Oh, this is heavy news. Half my new joy is withered now. Prithee, let me see my brother Arthur. He will know me. He will know me and console me. He also is dead. God be merciful to me, a stricken man. Gone, both gone.
the worthy taken and the worthless spared. In me. Ah, I crave your mercy. Do not say the Lady Edith is dead? No, she lives. Then God be praised, my joy is whole again. Speed thee, brother, let her come to me. And she say I'm not myself, but she will not. No, no, she will know me. I were a fool to doubt it. Bring her, bring the old servants. They too will know me. All are going but five. Peter, Halsey, David, Bernard, and Margaret. So saying, he left the room. Miles stood musing a while, then began to walk the floor, muttering, "The 5 arch villains have survived, the 22 leal and honest. 'Tis a good odd thing." He continued walking back and forth, muttering to himself. He had forgotten the king entirely. By and by his majesty said gravely, with a touch of genuine compassion, though the words themselves were capable of being interpreted ironically, "Might not thy mischance, good man? There be others in the world whose identity is denied, and whose claims are derided. Thou hast company." "Ah, my king!" cried Hendon, colouring slightly, "do not thou condemn me. Wait, and thou shalt see. I am no impostor. She will say it. You shall hear it from the sweetest lips in England. I an impostor! Why, I know this old hall, these pictures of my ancestors, and all these things that are about us, as a child knoweth its own nursery. Here was I born and bred, my lord. I speak the truth. I will not deceive thee, and should no one else believe. I pray thee, do not doubt me. I could not bear it. I do not doubt thee, said the king, with a childlike simplicity and faith. I thank thee out of my heart, exclaimed Hendon with a fervency which showed that he was touched. The king added, with the same gentle simplicity, "Dost thou doubt me?" A guilty confusion seized upon Hendon, and he was grateful that the door opened to admit Hugh at that moment, and saved him the necessity of replying. "Abrace-me, Hugh", ele gritou, e diga que você está feliz, pois eu voltei. E chame nosso pai para casa, porque casa não é casa até que eu toque a sua mão e veja seu rosto e escuta sua voz uma vez mais. Mas Hugh somente foi para trás depois de trair, depois de trair um momento, uma surpresa momentânea. Então, betraying, após haver traído, isso, né? Beleza. E se bent, quando a pessoa se dobrou, and bent a grave, e curvou ou inclinou, é um olhar grave sobre o intruso, o qual indicava algo de dignidade ofendida no começo. Então ele mudou em resposta com um pensamento de dentro, pensamento inward thought, ou propósito, para uma expressão de curiosidade, de uma marveling curiosity, de uma maravilhada curiosidade, juntada com uma compaixão real ou de mentira. E naquele momento ele disse, com uma voz suave:
Tua inteligência parece tocada, pobre estranho. Sem dúvida tens sofrido privações e rudes bofeteadas nas mãos do mundo. Tua aparência e vestido indicam ou te traem. Quem você acha que eu sou? Quem eu acho que você é? Prithee. Para quem mais além do que você é, eu considero como Hugh Hendon, disse Mile asperamente. O outro continuou no mesmo tom suave. E quem você imagina ser? A imaginação não tem nada a ver com isso. Você finge que não me conhece por causa... você finge que não me conhece, mas eu sou o seu irmão Miles Hendon. Uma expressão de surpresa satisfeita cruzou o rosto de Hugh e ele exclamou. O quê? Não estás brincando? Os mortos podem voltar à vida? Então Deus seja louvado se assim for. Nosso pobre menino perdido voltou aos nossos braços, depois de todos esses anos cruéis. Ah, parece bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Eu te acuso, tenha piedade, não brinque comigo. Rápido, venha para a luz, deixe-me examiná-lo bem. Ele agarrou Miles pelo braço, arrastou-o até a janela, começou a devorá-lo da cabeça aos pés com os olhos, virando de um lado para o outro e pisando rapidamente em torno dele para prová-lo de todos os pontos de vista, enquanto o filho pródigo voltou todo radiante de alegria. Sorriu, riu e continuou balançando a cabeça e dizendo: Vá em frente, irmão, vá em frente, não tenha medo. Não encontrarás nenhum membro ou característica que não possa resistir ou passar o teste. Vasculhe e examine-me até o seu conteúdo. Meu bom e velho Hugh. Eu sou realmente o seu velho Miles. O mesmo velho Miles. O seu irmão perdido, não é? Ah, é um ótimo dia. Eu disse que foi um grande dia. Dê-me sua mão, dê-me sua bochecha. Senhor, estou prestes a morrer de alegria. Ele estava prestes a se lançar sobre o irmão, mas Hugh levantou a mão em discordância. Depois baixou o queixo pesarosamente sobre o peito e disse com emoção: Ah, Deus de sua misericórdia, dá-me forças para suportar esta terrível decepção. Miles, pasmado, não conseguiu falar por um momento. Então ele encontrou sua língua e gritou: Que decepção! Não sou eu teu irmão? Hugh abanou a cabeça com tristeza e disse: Rogo aos céus que assim seja e que outros olhos possam encontrar as semelhanças que estão escondidas dos meus. Temo que a carta falava, mas muito verdadeiramente. Que carta? Uma que veio do mar uns 6 ou 7 anos atrás. Dizia que meu irmão morreu em batalha. Era uma mentira. It was a lie. Chame seu pai, ele me reconhecerá. Não pode se chamar aos mortos. Morto? A voz de Miles foi subjugada e seus lábios tremeram. Metade da minha nova alegria se desvaneceu. Prithee, me deixe ver o meu irmão Arthur. Ele me conhecerá e me consolará. Ele também está morto. Deus tenha misericórdia de mim, um homem ferido. Ambos foram. O digno tomado e inútil poupado em mim. Eu imploro a sua misericórdia. Não diga, Lady Ethel, está morta? Não, ela não está morta. Ela vive. Então Deus seja louvado, minha alegria inteira novamente. Apresse-se, irmão, deixe-a vir até a mim. E ela dirá que eu sou eu mesmo. E ela disse que eu não sou eu mesmo, mas ela não vai. Não, ela vai me conhecer. Eu fui um tolo em duvidar. Traga, e traga os velhos servos. Eles também me conhecerão. Todos foram exceto 5. Peter, Halsey, David, Bernard e Margaret.
Dizendo isso, Hugh saiu da sala. Miles ficou meditando por um tempo, depois começou a andar pelo chão, resmungando. Os 5 arquivilões têm sobrevivido. Aos 22 anos, leais e honestos. É uma coisa estranha. Ele continuou andando para trás e para frente, murmurando para si mesmo. Ele havia se esquecido completamente do rei. Aos poucos, sua majestade disse gravemente e com um toque de genuína compaixão, embora as próprias palavras pudessem ser interpretadas ironicamente. Não se preocupe com teu infortúnio, bom homem. Há outros no mundo cuja identidade são negadas e cujas reivindicações são ridicularizadas. Tu tens companhia. Ah, meu rei, exclamou Hendon, corando levemente. Não me condenes. Espera e verás. Não sou um impostor. Ela dirá. Ela dirá. Você deve ouvir isso dos lábios mais doces da Inglaterra. Eu? Um impostor? Ora, eu conheço esse antigo salão, essas fotos de meus ancestrais, todas essas coisas que estão sobre nós, que são sobre nós, como uma criança conhece seu próprio berçário. Aqui nasci e fui criado, meu senhor, eu falo a verdade. Eu não te enganaria. Se ninguém mais cresce, rogo-te que não duvides de mim. Eu não poderia suportar. Eu não te duvido, disse o rei com uma simplicidade e fé infantil. Agradeço-te de coração, exclamou Hendon, com fervor que mostrou que lhe havia sido tocado. O rei acrescentou com a mesma gentil simplicidade. Você duvida de mim? Uma confusão culpada se apoderou de Hendon. Ele ficou grato porque a porta se abriu para admitir Hugh naquele momento e poupou a necessidade de responder.